Os Estados Unidos são, hoje em dia, a maior potência do mundo. E se você assiste televisão, você se lembra, lá em 2016, o Trump falando que ia construir um muro entre os Estados Unidos e México. Mas você sabe de onde vem toda essa treta entre os estadunidenses e os mexicanos? Então bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é T-Maniac, estou aqui com o Alex, e hoje vamos falar de quando os Estados Unidos roubaram a metade do território do México. Imagina aí os Estados Unidos, por exemplo, roubando a metade do território do Brasil. Do nada. É uma perda muito grande, né? Esse lugar que eu tô aqui agora, ó, esse desertão aqui era do México. Pra você ver, né? Tomaram na mão grande. Mas vamos entrar nessa história aqui. Quando tudo isso começou? Essa história começa no início da colonização inglesa na América do Norte. Se você não sabe, não eram só os ingleses que estavam na América do Norte durante o período da colonização. Tinham franceses também. Mas quando os franceses se retiraram lá em 1763, o governo britânico tentou consolidar suas vastas propriedades norte-americanas. E acabou surgindo um monte de problemas bem complicados sobre como controlar esse novo império. E a primeira solução que o governo britânico encontrou foi estabelecer uma linha de proclamação ao longo do cume das montanhas Apalaches. Para além dessa linha, nenhum assentamento seria permitido, ou seja, não podia cruzar a linha e conquistar territórios do oeste, senão podia ter treta com os povos nativos. Mas quem disse que isso deu certo? Então olha só que interessante, lá em 1763, a ocupação deles era só esse pequeno território aí nos Estados Unidos. Ó, tinha Nova York, tinha Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia e nada mais, cara, só um pouquinho ali, mano. Pra vocês terem uma ideia, em 1760 havia apenas 80 mil habitantes em toda a América do Norte francesa. E em contraste, apenas uma década depois, havia mais de 1,5 milhão de habitantes nas colônias britânicas. E o crescimento em número foi explosivo. E dentre esses habitantes, a migração pro oeste era um hábito. E muitos americanos já consideravam que tinham o direito de conquistar os territórios além dessa linha. Tipo, dane-se, né? Dane-se qualquer tratado, né? Vamos lá, cara, a gente tem um direito, mano, vambora. E, consequentemente, essa expansão para o oeste resultou em quê? No genocídio de muitos povos indígenas que estavam lá há muitos séculos. E é por isso que você sempre vê nos filmes de faroeste um monte de cowboy matando indígenas. Porque essa era a prática comum e muito comum dos colonos naquela época. Já era normal. Você vai e mata indígena. Dane-se se o cara tá lá há muitos anos. O cara é o dono do território, né? Você tá literalmente roubando a terra de alguém. Mas o ser humano é assim, mano. Mas um pouquinho à frente do tempo, esses colonos que estavam invadindo as terras indígenas e matando um monte de gente, decidiram declarar independência, assim criando um novo país, os Estados Unidos da América. E inicialmente os Estados Unidos eram constituídos por 13 estados alinhados ao longo da costa leste da América do Norte. Ou seja, os caras ficavam só no leste ali, pra quem não sabe, ali leste onde fica tipo Flórida, Nova York. Os Estados Unidos inicialmente constituíam apenas uma pequena nação. Eles se estendiam desde Maine até a Flórida, e horizontalmente entre a costa do Atlântico e o Mississippi. Ou seja, os caras eram bem pequenos, era tipo, sei lá, 1/5 do que é hoje. E como foi que esse pequeno país se tornou os Estados Unidos gigantesco que a gente conhece hoje? Foi o famoso expansionismo estadunidense. E por trás desse expansionismo, existia uma crença de que os habitantes das ex-colônias britânicas haviam sido escolhidos por Deus para exercer uma liderança mundial. E eles achavam que nada nem ninguém poderia impedir esse destino, nem mesmo os nativos. E essa filosofia foi denominada Doutrina do Destino Manifesto, que serviu de impulso para que os norte-americanos saíssem de suas fronteiras, indo ocupar o vasto e inexplorado oeste. Caraca, e você vê quão perigoso é quando um grupo pensa que tá fazendo uma coisa em nome de Deus, né? Cara. Porque os caras, tipo, esse é o destino, mano. Você não pode mudar. Qualquer coisa que você tá fazendo contra mim aqui, cara, você tá errado. Exatamente. E se eu tô do lado de Deus e você tá contra mim, você tá com o diabo. Você tá com o diabo. Tá endemoniado. Exatamente. Agora que você entendeu como é que era a mentalidade daquela galera naquela época, você vai entender um pouquinho melhor como foi essa treta entre os Estados Unidos e o México. Em meados do século XIX, os Estados Unidos já possuíam 27 estados e um monte de território no oeste, mas o país ainda não era do tamanho que é hoje. E nessa época o México tinha acabado de proclamar a independência, em 1821, ou seja, exatamente 201 anos atrás. E a região do norte do México era conhecida como Texas, ou como você conhece hoje em dia, Texas. E a sua população era basicamente constituída por indígenas nativos, que não tinham nada a ver com os mexicanos ou estadunidenses. Mas aí o que os mexicanos decidiram? Eles
eles alugaram essas terras para os americanos, em troca de dinheiro. Em 1800, a província colonial espanhola do Texas, ou Texas, tinha pouquíssimos habitantes não nativos, com apenas cerca de 7.000 colonos vivendo por lá. E após a independência, o governo mexicano concedeu a Moses Austin, um banqueiro do Missouri, uma grande extensão de terra no Texas. Austin morreu antes que pudesse realizar o seu plano de recrutar colonos americanos para a terra, mas o seu filho, Stephen Austin, trouxe mais de 300 famílias americanas para o Texas. E isso iniciou a tendência constante de migração dos estadunidenses para a fronteira do Texas. E aí, qual foi o resultado disso tudo? Ficou lotado de estadunidenses ali no Texas. E o tiro saiu pela culatra. A intenção que ele tinha acabou se voltando contra ele, porque os caras simplesmente decidiram criar um país independente. Ou seja, começou a rolar disputa armada pelo território, já que essa galera não queria fazer parte do México. E essa grande batalha por território ficou conhecida como Batalha do Álamo, e os estadunidenses perderam. E os estadunidenses ficaram putaços com a perda. E isso fez com que mais americanos viessem pro Texas para lutar uma nova batalha, que dessa vez eles ganharam. E isso ficou conhecido como Revolução do Texas. E no primeiro momento, aquele território passou a ser chamado de República do Texas. E a treta sobre a divisão de território entre México e República do Texas durou ainda muitos anos. Só que 9 anos depois da sua criação, em 1845, República do Texas acabou virando o 28º estado dos Estados Unidos da América. Então a treta passou a ser entre México e Estados Unidos. Mas os Estados Unidos roubaram só o Texas do México? Calma aí que tem muita coisa ainda. Quando o presidente estadunidense James Polk chegou ao poder, o cara decidiu que queria algumas coisas. E dentre elas, a Califórnia. Sim, a Califórnia era parte do México naquela época. E como que esse cara fez isso? Bom, primeiro ele tentou comprar a Califórnia, oferecendo 25 milhões de dólares ao México. E obviamente os mexicanos recusaram. E o que te resta fazer quando o dinheiro não é suficiente, você rouba. O presidente americano enviou uma pequena tropa de soldados para a região em disputa com o México. E em resposta, o México também mandou alguns soldados para lá para ver de qual era. E era exatamente isso que o Polk queria. O que aconteceu foi uma batalha entre os soldados estadunidenses e mexicanos. Só que os soldados estadunidenses eram apenas 80 contra 1.600 mexicanos. No final, 11 soldados estadunidenses morreram e 69 foram capturados. E como disse, isso era tudo que o presidente Polk queria, porque em seguida eles declararam guerra ao México. E essa guerra aí, os Estados Unidos ganhariam fácil. E lógico, depois de declarada a guerra, os Estados Unidos mandaram um bocado de soldados treinados para conquistar a Califórnia. E foi isso que aconteceu. Os Estados Unidos, a partir daquele momento, ganharam a Califórnia. Uma estratégia sinistra, né? O cara mandou 80 soldados lá só pra fazer, tipo, olha, ó, os caras estão me atacando ali. Aí depois declarou guerra e mandou os caras treinados, os caras sinistros mesmo. Desde o início eles já eram espertinhos. E depois que eles anexaram a Califórnia, os Estados Unidos ainda pagaram 15 milhões de dólares para o México em troca do território. E a partir daí, o México simplesmente desistiu de outros territórios que ainda estavam em disputa. E aí resta a pergunta, então, se os Estados Unidos estavam pegando o território geral ali do México, por que eles não pegaram logo o México inteiro? A resposta para isso é, na verdade, muito triste. Apesar dos Estados Unidos ter força militar o suficiente para invadir o México inteiro, alguns políticos da época eram totalmente contra essa ideia de tomar todo o território mexicano. Dentre eles, um senador escravocrata, John Calhoun, disse: "Nós nunca sonhamos em incorporar à União ninguém a não ser a raça caucasiana, a raça branca livre." Caraca, então o motivo é racismo, né? É racismo. Ou inclusive, mano, eu tava dirigindo na rua aqui, tipo, antes de ontem, e olha só a parada que eu vi, vou te mostrar aqui agora. Ó, eu até gravei um vídeo, mano. As paradas que tá escrito aqui, ó, tipo... Mano, tudo de pior, né, que pode ter. É, mano, orgulho de ser um americano branco. Então, cara, você vê que aí nessa região, né, até hoje tem a galera racista. Sinistro, tem muita, mano. Tipo, aquele movimento lá, Black Lives Matter, o cara bota aqui, ó, Police Lives Matter, no carro dele. E é tipo no carro, estampado pra todo mundo ver, mano. Tipo, no meio da rua, mano, com bandeira americana e tudo. Tá vendo aí como é que é? Até hoje. Mas um território que a gente vai roubar aqui na mão grande é seu like, rapaz. Na verdade, a gente não rouba, não. A gente pede. Então dá um like aqui pra gente conquistar mais território nesse YouTube. E até mais, rapaz. Até amanhã. Tchau.